Enquanto a alta sociedade brindava a própria arrogância, um homem afundava na piscina sem que ninguém o notasse. Foi uma menina pobre, com pés descalços e olhar decidido, quem rompeu o silêncio com um salto inesperado. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Águas turbulentas. O som da água se misturava ao burburinho das vozes elegantes que ecoavam pela mansão imponente no condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá. A tarde ensolarada do litoral paulista era o cenário perfeito para a festa anual da família Vasconcelos, onde a nata da sociedade brasileira se reunia para celebrar o aniversário do patriarca Eduardo Vasconcelos, um dos maiores empresários do país no ramo da construção civil. Nos jardins impecáveis, taças de cristal tilintavam ao som de brindes pomposos. O cheiro de perfumes caros se misturava ao aroma do mar que invadia sutilmente o ambiente. A mansão, erguida de frente para o mar, ostentava sua imponência com seus 3 andares, mármore italiano por toda parte, e uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o oceano no horizonte. De um lado do imenso gramado, Teresa Vasconcelos, esposa de Eduardo, desfilava com seu vestido valentino exclusivo, cumprimentando convidados com sorrisos calculados. Aos 45 anos, Teresa mantinha a beleza impecável, graças aos melhores tratamentos estéticos que o dinheiro podia comprar. Seus olhos, porém, carregavam a frieza de quem construiu cada centímetro de seu status social com meticulosa precisão. "Querida, o governador acaba de chegar", sussurrou para a amiga Regina, ajeitando os cabelos escuros perfeitamente alinhados. "Preciso garantir que Eduardo feche aquele contrato para o novo centro empresarial." Do outro lado da piscina, Eduardo Vasconcelos não parecia compartilhar do entusiasmo da esposa. Com o paletó ligeiramente solto e a gravata já frouxa, bebia sua 3ª dose de uísque enquanto observava distraidamente a movimentação dos convidados. Aos 58 anos, carregava no rosto as marcas do sucesso, mas também do cansaço de uma vida inteira dedicada aos negócios. "Esse calor está insuportável", comentou com Carlos Drummond, seu advogado e amigo de longa data. "Esses eventos me esgotam cada vez mais." "Relaxe, Eduardo. A Teresa organizou tudo para impressionar seus novos sócios. Aquele projeto no Nordeste depende dessa impressão", respondeu Carlos, ajustando os óculos de armação italiana. Longe dali, na favela do Morro do Maluf, a apenas alguns quilômetros da mansão, Dona Maria das Graças arrumava o uniforme surrado. Aos 42 anos, carregava no corpo as marcas de uma vida de trabalho árduo. Com os cabelos grisalhos presos em um coque simples, terminava de preparar um almoço simples para sua filha, Yasmin, uma menina de apenas 7 anos, de olhos grandes e curiosos que herdara da mãe. "Mãe, posso ir com a senhora hoje?" perguntou Yasmin sentada à mesa da pequena cozinha de paredes descascadas. "Não, filha. Hoje é um dia importante na Casa Grande. Tem festa do Dr. Eduardo e eu preciso ajudar no serviço extra. Você fica com a dona Cida, como sempre", respondeu Maria das Graças, colocando um prato de arroz com feijão e um pequeno pedaço de frango na frente da menina. "Mas, mãe, a dona Cida disse que ia resolver uns problemas hoje. Falou que eu podia ficar sozinha, que já estou grande." Maria das Graças suspirou, passando a mão no rosto cansado. A vida de diarista e faxineira em casas de família no Guarujá mal pagava o aluguel do pequeno barraco onde viviam, e ela não podia se dar ao luxo de perder um dia de trabalho, especialmente em eventos como aquele, que pagavam um extra valioso. "Então você fica aqui trancada, me promete? Não abre a porta para ninguém e não sai por nada nesse mundo." Yasmin assentiu, mas seus olhos brilhavam com aquela curiosidade infantil que sempre preocupava a mãe. A menina crescera ouvindo histórias sobre as mansões onde sua mãe trabalhava, sobre os jardins enormes e as piscinas que pareciam o mar. Em sua inocência, sonhava em conhecer aqueles lugares que pareciam saídos de contos de fadas. De volta à mansão, a festa seguia a pleno vapor. Garçons circulavam com bandejas de prata, carregadas de canapés elaborados pelo chefe francês, contratado especialmente para a ocasião. Na área da piscina, um DJ tocava músicas ambientes, enquanto modelos contratadas circulavam entre os convidados, garantindo que todos estivessem satisfeitos.
Eduardo, cada vez mais visivelmente cansado, afastou-se do grupo com quem conversava e caminhou até a beira da piscina. O calor intenso do litoral paulista, somado às doses de bebida e ao estresse acumulado dos últimos meses de negociações, começava a cobrar seu preço. Sua visão embaçou ligeiramente enquanto observava o reflexo do sol nas águas cristalinas. Teresa, do outro lado do jardim, observava o marido com irritação. Ele está prestes a arruinar tudo, comentou com Regina. Olhe para ele, mal consegue se manter em pé direito. E o ministro acaba de chegar. Enquanto isso, Yasmin não conseguira resistir à tentação. Após algumas horas sozinha no barraco abafado, decidiu seguir o caminho que tantas vezes vira sua mãe percorrer. Conhecia bem a trilha que levava ao condomínio de luxo. Os seguranças da entrada principal eram um obstáculo, mas a menina, esperta como era, sabia de uma passagem nos fundos, um pequeno buraco na cerca viva que os trabalhadores usavam como atalho. Com sua blusa mais limpa e um short já pequeno demais para seu tamanho, Yasmin se esgueirou pela propriedade, maravilhada com os jardins imensos e as casas que pareciam castelos. Ao longe, ouvia a música e o som das risadas. Escondida entre os arbustos bem aparados, aproximou-se o suficiente para ver a festa. Seus olhos se arregalaram ao contemplar a abundância de comida, as roupas brilhantes e a piscina mais linda que já tinha visto. Parece mesmo o mar, pensou consigo, lembrando das raras vezes em que sua mãe conseguira levá-la à praia. Foi então que notou Eduardo cambaleando à beira da piscina. O empresário passava a mão pela testa suada. Seus olhos pareciam desfocados. Por um instante, seus olhares se cruzaram. O homem rico e poderoso e a menina pobre escondida entre as plantas. Mas Eduardo não a via realmente. Seu olhar estava perdido, distante. Em um movimento brusco, ele se virou para responder a alguém que o chamava e perdeu o equilíbrio. O mundo pareceu girar em câmera lenta, enquanto seu corpo pesado pendia para trás em direção à água. Não houve grito, apenas o som abafado de um corpo caindo na piscina. Alguns convidados próximos riram, pensando que o anfitrião havia decidido se refrescar de maneira peculiar. Outros simplesmente não notaram, absortos em suas próprias conversas importantes sobre ações, políticas e fofocas da alta sociedade. Mas Yasmin viu. Viu quando o corpo do homem afundou sem resistência. Viu quando, em vez de voltar à superfície, ele permaneceu submerso, com movimentos cada vez mais fracos. A menina ficou paralisada por um segundo, seu coração batendo acelerado no peito. Olhou ao redor, esperando que alguém ajudasse o homem. Mas todos continuavam em suas conversas, alheios ao drama que se desenrolava nas águas cristalinas. Foi então que algo despertou dentro dela. Algo que sua mãe sempre lhe ensinara. Não importa se a pessoa tem dinheiro ou não. Todo mundo merece ajuda quando precisa. Sem pensar duas vezes, Yasmin saiu de seu esconderijo e correu em direção à piscina. Alguns convidados notaram a pequena figura maltrapilha correndo pelo gramado impecável, mas antes que qualquer segurança pudesse interceptá-la, a menina já havia se atirado na água. Gratidão e recusa. 3 dias se passaram desde o incidente na mansão dos Vasconcelos. No Morro do Maluf, a vida seguia seu ritmo normal para Maria das Graças e Yasmin, embora a história da menina que salvara o empresário já circulasse por toda a comunidade, transformando a pequena Yasmin em uma celebridade local. Mãe, a dona Jurema me deu esse pão doce hoje de presente, contou Yasmin, sentada à mesa simples da cozinha, enquanto tomava seu café da manhã. Ela disse que eu sou uma heroína. Maria das Graças sorriu, acariciando os cabelos da filha. Você foi muito corajosa, filha, mas também foi desobediente. Poderia ter se machucado. Mas se eu não tivesse ido, o homem poderia ter tido uma consequência ruim, não é? Perguntou a menina, usando as mesmas palavras que ouvira o médico dizer na festa. Antes que Maria das Graças pudesse responder, batidas na porta interromperam a conversa. Ao abrir, deparou-se com um homem alto, de terno, que parecia deslocado nas vielas estreitas da favela. Senhora Maria das Graças? Perguntou ele formalmente. Meu nome é Felipe, assistente do senhor Carlos Drummond, advogado da família Vasconcelos. O senhor Eduardo Vasconcelos gostaria de conversar com a senhora e sua filha hoje à tarde, se for possível.
Maria das Graças empalideceu. Em sua experiência, ser chamada à presença dos patrões raramente era um bom sinal. Aconteceu alguma coisa? Se for sobre a Yasmin ter entrado na propriedade sem permissão, eu... Não, senhora, interrompeu Felipe gentilmente. O senhor Vasconcelos quer agradecer pessoalmente pelo que sua filha fez. Ele voltou do hospital ontem e está muito bem, graças à ação rápida dela. Mais tarde, vestidas com suas melhores roupas, Maria das Graças com um vestido simples, mas limpo, e Yasmin com um uniforme escolar que guardava para ocasiões especiais. Mãe e filha foram conduzidas por Felipe até um carro luxuoso que as esperava na entrada da comunidade. Nunca andei num carro assim, sussurrou Yasmin, passando a mão pelo banco de couro macio. Maria das Graças apenas apertou a mão da filha, seu coração acelerado pela ansiedade. Durante todo o caminho até o condomínio, ela tentou preparar Yasmin. Lembre-se de agradecer se te oferecerem algo, de não tocar em nada sem permissão e de chamar o doutor Eduardo de senhor, entendeu? Yasmin assentiu solenemente, embora seus olhos brilhassem de excitação com a aventura. Ao chegarem à mansão, foram recebidas não pelos fundos, como Maria das Graças estava acostumada, mas pela entrada principal. Carlos as aguardava no hall de entrada, seu sorriso caloroso contrastando com a opulência fria do ambiente. Que bom que puderam vir, disse ele, estendendo a mão para cumprimentá-las. Eduardo está na biblioteca. Ele ainda está se recuperando, então a visita será breve. Guiou-as através de corredores ornamentados com obras de arte caras e antiguidades, que fariam museus sentirem inveja. Yasmin olhava para tudo com admiração, mas mantinha-se comportada ao lado da mãe. A biblioteca era um cômodo imponente, com paredes cobertas de livros do chão ao teto e uma enorme mesa de madeira maciça no centro. Eduardo estava sentado em uma poltrona de couro, parecendo mais pálido e menor do que na festa, mas com um sorriso genuíno ao vê-las entrar. Ah, finalmente posso conhecer minha salvadora, disse ele, sua voz ainda um pouco rouca. Estendeu a mão para Yasmin, que olhou para a mãe buscando aprovação antes de se aproximar timidamente. Olá, senhor, cumprimentou ela, educadamente como a mãe havia instruído. Qual o seu nome completo, minha jovem? Yasmin Santos da Silva, senhor. Eduardo sorriu, olhando da menina para Maria das Graças. Você criou uma filha extraordinária, senhora. Os médicos disseram que eu devo minha vida a ela. Maria das Graças abaixou a cabeça, desconfortável com o elogio. Ela sempre foi uma menina especial, doutor. Mas peço desculpas novamente pelo inconveniente. Ela não deveria ter entrado na sua propriedade sem permissão. Inconveniente? Eduardo riu, embora o esforço o fizesse tossir levemente. Acho que posso perdoar essa pequena invasão, considerando que ela salvou minha vida. Carlos pigarreou, trocando um olhar significativo com Eduardo. O empresário assentiu e indicou as cadeiras próximas. Por favor, sentem-se. Temos um assunto importante para discutir. Maria das Graças obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira estofada, as mãos inquietas sobre o colo. Yasmin sentou-se ao seu lado, suas perninhas balançando sem alcançar o chão. Como advogado da família Vasconcelos, começou Carlos, sugeri ao Eduardo que a gratidão pelo ato heróico de Yasmin deveria ser expressa de forma concreta. Eduardo concordou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu gostaria de oferecer uma recompensa substancial pelo que sua filha fez. Pensei em R$1 milhão, depositados em uma conta que será administrada por um curador até Yasmin completar 18 anos. Além disso, gostaria de garantir a educação dela na melhor escola particular de Santos, com todas as despesas pagas, incluindo material escolar, uniformes e atividades extracurriculares. Maria das Graças arregalou os olhos, incapaz de processar o que acabara de ouvir. R$1 milhão? Era mais dinheiro do que ela ganharia em várias vidas de trabalho. E para a senhora, continuou Eduardo, gostaria de oferecer um apartamento em Santos, próximo à escola onde Yasmin estudará, além de um emprego em uma das minhas empresas, com um salário muito superior ao que recebe atualmente. O silêncio que se seguiu era pesado. Maria das Graças olhava para Eduardo e Carlos alternadamente, procurando palavras. Yasmin, percebendo a tensão, apertou a mão da mãe. É muito generoso, doutor.
disse finalmente Maria das Graças, sua voz quase um sussurro. Mas... sei que parece pouco, interrompeu Eduardo, interpretando erroneamente sua hesitação. Posso aumentar o valor, se preferir. 2 milhões, talvez. A vida de um homem não tem preço, afinal. Não é isso, doutor. Maria das Graças endireitou-se na cadeira, uma dignidade surpreendente emanando de sua postura simples. Não posso aceitar dinheiro pelo que Yasmin fez. Ela não salvou o senhor esperando uma recompensa. Ela fez o que qualquer pessoa decente faria. Eduardo piscou, confuso. Entendo seu orgulho, senhora Maria, mas pense no futuro de sua filha. Este dinheiro pode garantir oportunidades que, de outra forma, ela nunca teria. Minha filha já tem o mais importante, doutor. Caráter. E foi isso que a fez pular naquela piscina, não a expectativa de ganhar algo em troca. Maria das Graças respirou fundo. Agradeço sinceramente sua oferta, mas terei que recusá-la. Carlos e Eduardo trocaram olhares atônitos. Em seus círculos sociais, a ideia de recusar dinheiro era praticamente inconcebível. Talvez a senhora queira pensar um pouco mais, sugeriu Carlos. Não precisa decidir agora. Esta é uma oportunidade única. Já pensei, doutor, respondeu Maria das Graças com firmeza. Se o senhor Eduardo realmente quer demonstrar gratidão, talvez possa considerar melhorar as condições de trabalho dos funcionários que mantêm sua casa funcionando, ou apoiar projetos sociais na comunidade. Mas não vamos aceitar dinheiro pelo que Yasmin fez. Eduardo estudou o rosto de Maria das Graças por um longo momento, uma nova expressão de respeito surgindo em seus olhos. Sabe, em todos os meus anos de negócios, poucas vezes encontrei alguém com tanto princípio, disse ele finalmente. Já respeito sua decisão, senhora Maria, mas peço que ao menos me permita pagar a educação de Yasmin, não como recompensa, mas como um presente. Uma criança com a coragem e o caráter dela merece todas as oportunidades possíveis. Maria das Graças hesitou, olhando para a filha. Yasmin retribuiu o olhar, seus grandes olhos cheios de uma compreensão além de sua idade. Podemos pensar nisso, doutor, concedeu finalmente. Mas só a educação. Nada de dinheiro ou apartamentos. A conversa foi interrompida pela chegada abrupta de Teresa Vasconcelos, vestida impecavelmente como sempre. Ela entrou na biblioteca sem bater, parando abruptamente ao ver Maria das Graças e Yasmin. Não sabia que tínhamos visitas, disse, seu tom deixando claro que não aprovava a presença delas. Teresa estava justamente agradecendo a Yasmin e sua mãe, explicou Eduardo, uma leve tensão surgindo em sua voz. Claro, claro, respondeu Teresa, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Nossa eterna gratidão. Mas, Eduardo, você não deveria estar descansando. O médico foi bem claro quanto a evitar emoções fortes. Eduardo suspirou. Estamos quase terminando. Por que não se junta a nós? Teresa hesitou, claramente desconfortável, mas acabou sentando-se em uma poltrona afastada das visitantes. Seu olhar avaliava Maria das Graças e Yasmin como se fossem objetos estranhos, que haviam se infiltrado em seu mundo perfeito. Estava justamente explicando à senhora Maria que gostaria de pagar a educação de Yasmin. Continuou Eduardo. Uma criança com tamanha coragem merece todas as oportunidades. Que generoso da sua parte, comentou Teresa, seu sorriso congelado no lugar. Embora eu ache que já estamos fazendo demais, considerando que a menina estava em nossa propriedade sem autorização para começar. O clima na sala mudou instantaneamente. Maria das Graças levantou-se, puxando Yasmin consigo. A armadilha. Uma semana se passou desde o encontro na biblioteca. Contra todas as expectativas da alta sociedade do Guarujá, a história da faxineira que recusou uma fortuna correu entre os círculos sociais, causando um misto de admiração e incredulidade. Para muitos, Maria das Graças era uma tola que não soube aproveitar a sorte. Para outros poucos, era um exemplo raro de integridade. Na mansão dos Vasconcelos o clima era tenso. Eduardo, ainda em recuperação, passava horas em silêncio contemplativo, algo que nunca fizera antes. O incidente na piscina havia provocado nele uma reflexão profunda sobre sua vida, suas prioridades e, principalmente, sobre as pessoas que o cercavam. Você está obsessivo com essa história, comentou Teresa uma noite, enquanto se preparava para dormir, aplicando meticulosamente seus cremes importados.
Já faz uma semana. Ofereceu dinheiro, ela recusou. Assunto encerrado. Eduardo observava a esposa pelo reflexo do espelho. Você não entende, Teresa. Aquela menina arriscou a vida por mim sem pensar 2 vezes. E a mãe recusou uma fortuna por princípio. Quando foi a última vez que conhecemos pessoas assim? Por favor, revirou os olhos Teresa. Eles são pobres, Eduardo. Provavelmente estão apenas jogando para conseguir mais. É estratégia, não nobreza. Você viu os olhos daquela criança? A determinação no rosto dela enquanto tentava me salvar? Isso não se finge, Teresa. O que pretende fazer, então? Adotá-las? Teresa riu, mas havia um fundo de preocupação em sua voz. Você tem suas extravagâncias, Eduardo, mas está indo longe demais desta vez. Eduardo suspirou, cansado demais para discutir. Prometi pagar a educação da menina. Vou cumprir minha palavra. Como quiser, respondeu Teresa friamente. Só não deixe que essa caridade interfira nos nossos negócios. O contrato com o governador ainda não está assinado. No dia seguinte, enquanto Eduardo se reunia com Carlos para discutir os detalhes do acordo educacional para Yasmin, Teresa tomava chá com sua amiga de longa data, Débora Mendes, esposa de um importante desembargador. É simplesmente humilhante, desabafou Teresa, tamborilando as unhas perfeitamente manicuradas na xícara de porcelana chinesa. Eduardo transformou aquela faxineira e sua filha em algum tipo de símbolo de virtude. Você precisava ver como ele fala delas, como se fossem santas. Débora ouvia com interesse calculado. E você acha que há algo mais nisso? Algum interesse pessoal? Eduardo? Teresa riu, mas o som era amargo. Não. Ele sempre foi cegamente fiel, tenho que admitir. Mas isso é quase pior. É como se ele estivesse tendo uma epifania moral, questionando nossas vidas, nossos valores. Isso é perigoso, comentou Débora, baixando a voz conspiratoriamente. Homens da idade dele, depois de um susto como esse, às vezes fazem loucuras. Rompem negócios. Dão fortunas para a caridade. Mudam testamentos. Teresa empalideceu. Testamentos? Você acha que ele... Não estou dizendo nada. Débora ergueu as mãos em um gesto defensivo. Só acho que você deveria estar atenta. Essa fascinação por pessoas virtuosas pode levá-lo a tomar decisões impulsivas. Após a saída de Débora, Teresa permaneceu sentada por um longo tempo, suas palavras ecoando em sua mente. Em 20 anos de casamento, construíra meticulosamente sua posição social. Conhecera Eduardo quando ele ainda estava no início de sua ascensão, e foi sua influência, seus contatos familiares, que abriram muitas portas. Se ele decidisse fazer algo drástico agora, não podia permitir. Pegou o telefone e ligou para Rogério Mendes, irmão de Débora e advogado especializado em casos que exigiam discrição. Rogério? Teresa Vasconcelos. Preciso de seus serviços para um assunto delicado. No Morro do Maluf, a vida de Maria das Graças e Yasmin continuava sem grandes mudanças, exceto por um detalhe. Após muita reflexão, Maria das Graças havia aceitado a oferta de Eduardo para a educação da filha. O processo de matrícula no Colégio Atlântico, uma das escolas mais prestigiosas de Santos, já estava em andamento, com a ajuda de Carlos. Vai ser estranho usar uniforme todo dia, comentou Yasmin, experimentando o conjunto azul marinho que Carlos havia trazido para que fossem feitos os ajustes necessários. Você vai se acostumar, sorriu Maria das Graças, os olhos marejados ao ver a filha vestida como as crianças que sempre observavam de longe, nas ruas do bairro Nobre. O importante é que você vai ter oportunidades que eu nunca tive. Mas você vai continuar trabalhando na casa do moço que eu salvei? Maria das Graças hesitou. Por enquanto, sim. O doutor Eduardo me ofereceu outro emprego, em um dos escritórios dele. Mas preciso aprender a usar computador primeiro. Vou fazer um curso à noite. O que Maria das Graças não contou à filha foi sobre a tensão crescente no trabalho. Desde o incidente, Teresa mal dirigia a palavra a ela. E os outros funcionários oscilavam entre admiração e inveja. As fofocas corriam soltas na área de serviço, algumas sugerindo que Maria havia enfeitiçado o patrão, outras insinuando relações impróprias. Naquela tarde, quando chegou para seu turno na mansão, foi recebida por Josefa, a governanta, com uma expressão grave.
Dona Teresa quer falar com você, informou seu tom deixando claro que não era um bom sinal. No escritório dela, Maria das Graças sentiu um aperto no peito. Em 15 anos trabalhando ali, nunca havia sido chamada ao escritório pessoal de Teresa. Encontrou a patroa sentada, atrás de uma elegante escrivaninha, folheando documentos com expressão séria. Ao seu lado, um homem de terno escuro que Maria não conhecia a observava com olhos penetrantes. Feche a porta, ordenou Teresa sem erguer os olhos. Maria das Graças obedeceu, permanecendo em pé próxima à entrada. Seus anos de serviço doméstico haviam-lhe ensinado a ficar sempre alerta quando convocada pela patroa. Maria, começou Teresa, finalmente olhando para ela. Trabalhamos juntas há muitos anos, não é mesmo? E sim, senhora. 15 anos. E durante todo esse tempo sempre confiei em você. Deixei minha casa, meus pertences, tudo sob seus cuidados. Isso significa muito para mim. Maria das Graças assentiu, desconfortável com o rumo da conversa. Algo no tom de Teresa soava falso, ensaiado. Por isso, continuou Teresa, foi tão doloroso descobrir o que aconteceu. Desculpe, dona Teresa, mas não estou entendendo. Teresa suspirou dramaticamente. Este é o Dr. Rogério Mendes, nosso advogado. Ela fez um gesto para o homem ao seu lado. Ele está aqui porque, infelizmente, um item de valor considerável desapareceu de minha coleção pessoal. Maria das Graças sentiu o sangue gelar. Um item? Meu broche de safiras e diamantes. Uma peça de família inestimável. Estava no meu porta-joias ontem e hoje não está mais. Dona Teresa, eu não estou acusando ninguém, Maria, interrompeu Teresa, embora seu tom sugerisse o contrário. Mas como você é a única pessoa que limpa meu quarto, preciso perguntar se viu algo. Não vi nada, senhora. Juro pela vida da minha filha. A voz de Maria das Graças tremia levemente, mas seu olhar era firme. Entendo. Teresa trocou um olhar com Rogério. Nesse caso, não se importará se fizermos uma verificação de rotina. Em sua bolsa, talvez? Apenas para eliminar qualquer dúvida. O advogado estendeu a mão, claramente esperando que Maria das Graças entregasse sua bolsa. Ela hesitou, sentindo-se violada, mas sabia que recusar pareceria suspeito. Lentamente entregou a bolsa simples que trazia. Rogério revirou o conteúdo com desdém. Uma carteira gasta, um pente, um batom barato, uma garrafinha de água, alguns trocados, um celular antigo. Nada aqui, constatou ele, devolvendo a bolsa. Que alívio, sorriu Teresa, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Agora, se não se importa, gostaríamos de verificar seu armário também. Apenas procedimento padrão, entende? Para todos os funcionários. Maria das Graças sabia que isso era mentira. Nenhum outro funcionário estava sendo revistado, mas assentiu silenciosamente e os acompanhou até a área de serviço, onde cada empregado tinha um pequeno armário para pertences pessoais. Josefa e duas outras empregadas observavam a cena com expressões chocadas. Maria das Graças manteve a cabeça erguida enquanto Rogério abria seu armário e examinava o conteúdo. Um casaco velho, uma troca de roupa, um par de chinelos. E então, no fundo do armário algo brilhou. O advogado esticou a mão e retirou um pequeno objeto reluzente, um broche ornamentado com pedras azuis e pequenos diamantes ao redor. O que é isso? Perguntou ele, exibindo o broche para todos verem. Maria das Graças sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso não é meu. Nunca vi isso antes na minha vida. É o meu broche, declarou Teresa, sua voz carregada de falsa tristeza. Oh, Maria, como pôde? Depois de tudo o que fizemos por você e sua filha, a verdade revelada ao tempo parecia ter parado no quartinho dos fundos da mansão dos Vasconcelos. Maria das Graças sentia-se como se estivesse presa em um pesadelo, observando a cena de fora do próprio corpo. O broche que Rogério segurava brilhava acusadoramente sob a luz fluorescente. Isso não é meu, repetiu ela, sua voz agora mais firme apesar do tremor em suas mãos. Nunca roubei nada em toda a minha vida. Teresa suspirou dramaticamente. Gostaria de acreditar em você, Maria. Realmente gostaria. Mas as evidências são claras. Dona Teresa, interveio Josefa, a governanta dando um passo à frente. Conheço Maria há anos. Ela nunca... Não se meta, Josefa, cortou Teresa friamente. Isso é entre mim e ela.
Rogério guardou o broche em um envelope e fez algumas anotações em um pequeno caderno. Como advogado da família, devo informar que roubo é crime previsto no Código Penal. A pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão. Maria das Graças sentiu as pernas fraquejarem. Por favor, não fiz isso. Tenho uma filha, ela depende de mim. Ah, sim, sua filha. Teresa cruzou os braços, seu tom suavizando artificialmente. A pequena heroína. Que triste seria ela descobrir que a mãe é uma ladra. Algo na maneira como Teresa pronunciou essas palavras despertou em Maria das Graças uma compreensão súbita. Não era sobre o broche, era sobre Yasmin, sobre o que sua filha havia feito, sobre a admiração que Eduardo demonstrava por elas. A senhora está me armando uma cilada, disse Maria das Graças, endireitando os ombros. O medo começava a dar lugar à indignação. Cuidado com suas acusações, advertiu Rogério. Difamação também é crime. Vou chamar a polícia, declarou Teresa, pegando o celular. É o procedimento correto. Espere. Maria das Graças raramente levantava a voz, mas agora o fez. Se vai me acusar de algo, quero que o doutor Eduardo esteja presente. Teresa hesitou, o dedo pairando sobre a tela do celular. Era evidente que não esperava essa reação. Eduardo está em uma reunião importante. Não vamos incomodá-lo com assuntos domésticos. Se a senhora realmente acredita que eu roubei, então não há problema em esperar ele chegar para resolver isso, certo? Insistiu Maria das Graças, surpreendendo a si mesma com sua coragem repentina. Um silêncio tenso se instalou no ambiente. As outras empregadas observavam a cena, chocadas com a ousadia de Maria das Graças. Josefa, em particular, olhava para a colega com um novo respeito. Bem, interveio Rogério, visivelmente desconfortável. Talvez seja prudente esperar o Sr. Vasconcelos, já que ele é o chefe da casa. Teresa lançou um olhar fulminante ao advogado, mas assentiu rigidamente. Ótimo. Enquanto isso, você fica aqui sob vigilância. Josefa, não a perca de vista. Quando Teresa e Rogério saíram, Maria das Graças desabou em uma cadeira, as mãos trêmulas cobrindo o rosto. Josefa aproximou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Não acredito que você fez isso, Maria, sussurrou a governanta. Não fiz, Josefa. Juro por Deus e por tudo que é mais sagrado. Josefa apertou seu ombro. Eu sei. Trabalho aqui há mais tempo que você, conheço bem a dona Teresa. Ela sempre consegue o que quer, não importa como. As horas que se seguiram foram as mais longas na vida de Maria das Graças. Sentada na pequena sala dos funcionários, seu pensamento estava fixo em Yasmin. O que aconteceria com sua filha se fosse presa? Quem cuidaria dela? Como enfrentaria a vergonha de ser filha de uma mulher acusada de roubo? Dona Josefa, chamou finalmente. Se acontecer algo comigo, promete olhar por Yasmin, pelo menos até minha irmã de Recife poder vir buscá-la. Josefa, que tricotava silenciosamente em uma cadeira próxima, ergueu os olhos. Não fale besteira, Maria, nada vai acontecer com você. A verdade sempre aparece. Nesse momento, a porta se abriu e Carlos, o advogado de Eduardo, entrou apressadamente. Sua expressão era grave. Maria, o que está acontecendo? Um dos seguranças me ligou dizendo que você estava sendo acusada de roubo. Antes que Maria das Graças pudesse responder, Teresa apareceu, seguida por Rogério. Seu rosto traía irritação ao ver Carlos. Não sabia que você viria, Carlos. Isso é um assunto interno. Um dos funcionários me contactou preocupado, respondeu Carlos, seu tom profissional mais firme. Como advogado da família, preciso estar a par de qualquer acusação séria envolvendo a propriedade. Bem, é simples, explicou Teresa, exibindo o envelope com o broche. Minha joia foi encontrada no armário de Maria. A situação é clara. Carlos pegou o envelope, examinando o broche cuidadosamente. Onde está Eduardo? Chegando, respondeu Teresa, consultando o relógio. Consegui falar com ele entre reuniões. Como que invocado pelas palavras de Teresa, Eduardo entrou na sala, seu rosto demonstrando confusão e preocupação. Parecia mais recuperado do incidente na piscina, embora ainda carregasse uma palidez residual. O que está acontecendo aqui? Perguntou olhando de Teresa para Maria das Graças, que se levantou respeitosamente. Eduardo, querido. Teresa adotou imediatamente um tom mais suave. Tive que interromper seu dia por uma situação desagradável. Meu broche de família desapareceu
e foi encontrado no armário de Maria. Eduardo olhou para Maria das Graças, seu rosto ilegível. É verdade, Maria? Não, doutor Eduardo, respondeu ela, a voz firme, apesar do medo. Nunca peguei nada que não me pertencesse. Alguém colocou isso no meu armário. Eduardo ficou em silêncio por um momento, então se virou para Carlos. O que você acha? O advogado hesitou, claramente medindo suas palavras. A situação é peculiar. Maria trabalha aqui há 15 anos sem nenhuma queixa. Subitamente, após o incidente com sua filha, é acusada de roubo. Está insinuando algo, Carlos? A voz de Teresa era gélida. Apenas observando os fatos, Teresa, respondeu Carlos calmamente. Talvez devêssemos investigar mais a fundo antes de tirar conclusões. Eduardo caminhou até a janela, observando o jardim pensativamente. Onde foi encontrado o broche exatamente? No fundo do armário dela, respondeu Rogério, escondido sob algumas roupas. E quem fez a busca? Eu mesmo, afirmou o advogado, na presença de Dona Teresa e das outras funcionárias. Eduardo virou-se para Josefa. Alguma coisa te pareceu estranha, Josefa? A governanta, que trabalhava para a família há mais de 20 anos, endireitou-se. Só achei estranho o timing, doutor. Justo agora, depois de tudo o que aconteceu. O que está sugerindo, Eduardo? Perguntou Teresa, a irritação crescente em sua voz. Que eu plantei o broche. Que armei para uma funcionária. Não estou sugerindo nada, Teresa, respondeu Eduardo com calma estudada, apenas investigando todas as possibilidades como Carlos sugeriu. Foi nesse momento que uma voz infantil surpreendeu a todos. Minha mãe não é ladra. Todos se viraram para a porta, onde Yasmin estava parada, ainda vestindo o uniforme escolar do Colégio Atlântico, onde tivera sua primeira entrevista naquela tarde. Ao seu lado, Felipe, o assistente de Carlos que a buscara na escola conforme combinado. Yasmin. Maria das Graças correu até a filha, abraçando-a. O que está fazendo aqui? Desculpe, Sr. Vasconcelos, disse Felipe. Estava trazendo Yasmin como o senhor pediu, para contar como foi o primeiro dia na escola. Não sabia que havia um problema. Eduardo acenou com a mão, dispensando as desculpas. Tudo bem, Felipe. Ele se aproximou de Yasmin, abaixando-se para ficar na altura da menina. Olá, Yasmin. Como foi na escola? Foi legal, respondeu ela distraidamente, seus olhos fixos em Teresa. Mas o Felipe me contou no caminho que a minha mãe está sendo acusada de roubo. Ela nunca roubou nada, doutor. Ela sempre me ensina que a gente tem que ser honesto, mesmo quando está difícil. Eduardo sorriu gentilmente. Eu acredito em você, Yasmin. Eduardo, protestou Teresa. Não pode simplesmente descartar as evidências porque uma criança diz... Ela foi interrompida por um barulho na porta. Uma mulher idosa entrou, apoiada em uma bengala. Seu rosto enrugado carregava a serenidade que só os muitos anos vividos podem trazer. Dona Zulmira, exclamou Josefa surpresa. O que a senhora está fazendo aqui? Zulmira, antiga cozinheira da família que havia se aposentado há alguns anos, avançou lentamente para o centro da sala. Seus olhos cansados percorreram cada rosto presente, detendo-se finalmente em Teresa. Vim porque Josefa me ligou, respondeu a idosa. E por que não podia ficar calada vendo a história se repetir? Do que está falando, Zulmira? Perguntou Eduardo, intrigado. A velha senhora respirou fundo. Há muitos anos, outra funcionária foi acusada de roubar joias nesta casa. Uma moça jovem tão dedicada quanto Maria. Na época, fiquei em silêncio. Vi a moça ser demitida, humilhada, com sua reputação destruída. Nunca me perdoei por não ter falado. Redenção. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto todos os olhares se voltavam para Dona Zulmira. A idosa mantinha-se ereta apesar da bengala, emanando uma dignidade que seus anos de trabalho árduo não haviam conseguido diminuir. Do que está falando, Zulmira? Perguntou Teresa, sua voz traindo um leve tremor. Que história é essa? A senhora sabe muito bem, Dona Teresa, respondeu a idosa com calma. Foi no seu primeiro ano de casada com o Dr. Eduardo. A moça se chamava Luísa. Trabalhava na arrumação dos quartos. Uma pulseira de pérolas desapareceu e de repente foi encontrada entre os pertences dela. Eduardo franziu o senho como se buscasse na memória. Eu me lembro vagamente dessa funcionária. Você disse que ela foi demitida? Sim, doutor, confirmou Zulmira. E sem referências.
Uma moça que tinha acabado de sair da faculdade trabalhava aqui para ajudar a família enquanto procurava emprego na área dela. Depois disso, ninguém mais quis contratá-la. O que isso tem a ver com a situação atual? Questionou Rogério, claramente incomodado com o rumo da conversa. Zulmira olhou diretamente para Teresa antes de responder. Tem tudo a ver, doutor, porque eu vi quando Dona Teresa plantou a pulseira entre as coisas da moça. Assim como tenho certeza de que fez o mesmo com Maria agora. Teresa empalideceu. Isso é absurdo. Uma acusação dessas é a verdade, completou Zulmira com firmeza. Na época, eu estava limpando o corredor quando vi a senhora entrar no vestiário das funcionárias. Achei estranho, mas não disse nada. Horas depois, a tal pulseira apareceu nas coisas da Luísa. E por que você não falou nada na época? Perguntou Carlos, seu tom indicando que já suspeitava da resposta. Medo, admitiu Zulmira baixando os olhos brevemente. Tinha 5 filhos para criar sozinha. Não podia arriscar meu emprego. Foi uma covardia que carrego comigo até hoje. Ela ergueu o olhar novamente encarando Eduardo. Mas hoje sou uma velha aposentada. O que podem fazer comigo? Me demitir? Ela riu suavemente. Não posso deixar que outra inocente sofra como Luísa sofreu. Eduardo voltou-se para Teresa, que parecia ter encolhido sob o peso das palavras de Zulmira. Teresa, é verdade? Você vai acreditar em uma velha senil? Depois de todos esses anos? Teresa tentava soar indignada, mas sua voz falhava. Ela provavelmente nem lembra o que comeu no café da manhã. Ovos mexidos com um pedaço de pão francês e café preto, sem açúcar, respondeu Zulmira prontamente. Minha memória está ótima, Dona Teresa. E me lembro perfeitamente do que vi naquele dia, assim como me lembro de outros incidentes ao longo dos anos. Eduardo parecia profundamente perturbado. Caminhou lentamente até o centro da sala, olhando de Teresa para Zulmira, e então para Maria das Graças, que permanecia protetoramente ao lado da filha. Temos câmeras de segurança nos corredores agora, disse ele finalmente. Carlos, podemos verificar as gravações, ver quem entrou no vestiário hoje? O advogado assentiu. Sim, o sistema armazena imagens por 30 dias. Posso pedir ao pessoal da segurança para... Isso é ridículo, explodiu Teresa. Vão realmente desconfiar de mim por causa de uma história inventada por essa velha? Depois de tudo que construímos juntos, Eduardo. Eduardo olhou fixamente para a esposa. Se não tem nada a lhe esconder, não deveria se opor a verificarmos as gravações, certo? O rosto de Teresa passou rapidamente da indignação ao pânico. Eu não tenho que me submeter a esse tipo de humilhação. Interessante, comentou Carlos. Parece que a simples menção das câmeras provocou uma reação bastante reveladora. Não provoca nada. Teresa tentou se recompor. É apenas degradante ter minha palavra questionada na frente de empregados. Eduardo continuou a encarar a esposa, algo mudando em seu olhar. Sabe o que é realmente degradante, Teresa? Ver alguém inocente ser acusado falsamente, especialmente alguém cujo único crime foi criar uma filha corajosa o suficiente para salvar minha vida. Yasmin, que até então observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Minha mãe me contou que a senhora não gostou quando recusamos o dinheiro. Disse que a senhora ficou com raiva, como se a gente tivesse feito algo errado. Teresa lançou um olhar fulminante para a menina. Você não sabe do que está falando, garota. Sei sim, respondeu Yasmin com a sinceridade direta das crianças. A senhora está com ciúmes porque o doutor Eduardo gosta da gente. Mas a gente não quer tomar o lugar de ninguém. Só queria que minha mãe não fosse tratada como ladra. A simplicidade e clareza das palavras de Yasmin pareceram atingir Teresa como um golpe físico. Ela cambaleou ligeiramente, apoiando-se na mesa. Acho que já chega, declarou Eduardo, sua voz carregando uma autoridade raramente demonstrada. Carlos, por favor, acompanhe Maria e Yasmin até meu escritório. Gostaria de conversar com elas em particular depois. E quanto à acusação? Perguntou Rogério, visivelmente desconfortável com o rumo dos acontecimentos. Acusação retirada, respondeu Eduardo secamente. E sugiro que reconsidere sua associação com esta família, Dr. Rogério. Não aprecio advogados que se prestam a este tipo de serviço. Quando todos se retiraram, deixando apenas Eduardo e Teresa na sala, um silêncio pesado se instalou entre eles.
20 anos de casamento pareciam desmoronar no espaço de uma tarde. Por quê? Perguntou finalmente Eduardo, sua voz cansada. Por que fazer isso com Maria, com qualquer um dos nossos funcionários? Teresa deixou cair a máscara de indignação, revelando algo mais primitivo: medo. Você estava mudando, Eduardo. Desde aquele incidente na piscina, falando em rever prioridades, em fazer mais pela comunidade, em deixar um legado diferente. E isso justifica destruir a reputação de uma mulher inocente? Você não entende. Teresa passou as mãos pelo rosto perfeitamente maquiado, um gesto raro de vulnerabilidade. Quando você começou a falar daquele jeito, eu vi nossa vida desmoronando. Tudo o que construímos, todas as conexões, o status. E por causa de quem? Uma faxineira e sua filha. Elas viraram algum tipo de símbolo para você. Uma obsessão. Elas me mostraram algo que estava esquecendo, Teresa. O valor da integridade, da coragem verdadeira. E eu? O que sou para você depois de 20 anos? Descartável? Eduardo suspirou profundamente. Não se trata de descartar ninguém. Trata-se de crescer, de evoluir, de reconhecer que estávamos perdendo algo essencial em meio a todas essas coisas. Ele fez um gesto vago, indicando a opulência ao redor. Mas você preferiu destruir uma inocente a encarar essa possibilidade. O que vai fazer agora? Perguntou Teresa, sua voz quase um sussurro. Primeiro vou pedir desculpas a Maria, depois... Ele respirou fundo. Acho que precisamos de um tempo separados, Teresa, para refletir sobre o que realmente queremos daqui para frente. No escritório de Eduardo, Maria das Graças e Yasmin aguardavam em silêncio. A faxineira ainda tremia ligeiramente. A experiência de quase ser presa ainda fresca demais. Carlos havia lhes oferecido água e garantido que tudo estava resolvido. Mas Maria só conseguiria relaxar quando estivesse longe daquela mansão. Segura com sua filha. Mãe, sussurrou Yasmin, a gente ainda vai voltar aqui depois disso tudo? Maria das Graças hesitou. A pergunta ecoava seus próprios pensamentos conflitantes. Não sei, filha. Talvez seja melhor procurarmos outro lugar. Mas e a escola? O doutor Eduardo disse que ia pagar. Existem outras escolas, filha. Talvez não tão chiques, mas boas também. A porta se abriu e Eduardo entrou, parecendo esgotado, mas determinado. Atrás dele, para a surpresa de Maria das Graças, vinha Dona Zulmira, apoiada em sua bengala. Maria, começou Eduardo, sentando-se não atrás da imponente mesa de mogno, mas na poltrona ao lado delas. Não tenho palavras para expressar o quanto lamento pelo que aconteceu hoje. Não precisa se desculpar. Doutor, respondeu Maria das Graças automaticamente. Anos de subserviência difíceis de abandonar. Preciso sim, insistiu Eduardo. Minha casa deveria ser um lugar seguro para quem trabalha aqui, não um local onde são humilhados e acusados falsamente. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Teresa, ela vai se afastar por um tempo, e quero que saiba que seu emprego está garantido, se ainda quiser trabalhar aqui. Maria das Graças sentiu um alívio momentâneo, rapidamente substituído pela incerteza. Agradeço, doutor, mas depois de hoje... Entendo completamente se quiser procurar outro emprego. Eduardo assentiu. Na verdade, a oferta que fiz antes ainda está de pé. Um cargo na administração de uma das minhas empresas. Sei que você está fazendo curso de informática. Posso providenciar mais treinamento se precisar. E quanto à dona Teresa? Ela voltará eventualmente, não? E quando voltar? Zulmira deu um passo à frente. Maria, eu voltei a trabalhar aqui hoje, como consultora da nova equipe de cozinha. Ela sorriu. Aparentemente, minha experiência ainda vale alguma coisa. E prometo a você que as coisas serão diferentes daqui para frente. Eduardo concordou. Muitas coisas vão mudar nesta casa, Maria. E quero que você e Yasmin façam parte dessa mudança, se possível. Yasmin, que estivera observando os adultos com atenção, inclinou-se para a frente. O senhor e a dona Teresa vão se separar? Yasmin. Maria das Graças a repreendeu. Isso não é assunto nosso. Eduardo sorriu tristemente para a menina. Às vezes, Yasmin, as pessoas descobrem que seguiram caminhos diferentes sem perceber. E às vezes precisamos de um grande susto, como quase se afogar, para enxergar isso claramente. Um novo começo. 10 anos se passaram desde aquela tarde tensa na mansão dos Vasconcelos,
O Guarujá continuava o mesmo paraíso litorâneo de sempre, com suas praias douradas e mansões imponentes, mas muita coisa havia mudado na vida dos protagonistas daquela história. A antiga casa dos Vasconcelos, com sua piscina de borda infinita onde tudo começara, agora abrigava a sede da Fundação Novos Horizontes, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer educação de qualidade e capacitação profissional para jovens de comunidades carentes da Baixada Santista. Em uma ensolarada manhã de sábado, um grupo de adolescentes se reunia no amplo jardim para uma aula ao ar livre. Entre eles, alguns vestiam uniformes do prestigiado Colégio Atlântico, alunos bolsistas que, nos fins de semana, recebiam mentoria especial para acompanhar o exigente currículo da instituição. No centro do grupo, uma jovem mulher de 17 anos gesticulava animadamente enquanto explicava conceitos de física para os colegas. Seus olhos brilhantes e a determinação em seu rosto eram inconfundíveis. Era Yasmin, agora uma aluna do último ano do ensino médio, com aprovações antecipadas para algumas das melhores universidades do país. Não é tão complicado quanto parece, dizia ela com paciência. Vocês só precisam visualizar o problema de outro ângulo. De uma das janelas do segundo andar, Maria das Graças observava a filha com um sorriso de orgulho. Aos 52 anos, carregava ainda a simplicidade e dignidade que sempre a caracterizaram, mas seu porte agora incluía a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo. Vestida com roupas formais mais confortáveis, não lembrava em nada a faxineira insegura de uma década atrás. Ela tem um dom natural para ensinar, comentou Eduardo, aproximando-se com 2 xícaras de café. Entregou uma a Maria das Graças e posicionou-se ao lado dela na janela. O tempo havia deixado mais sal que pimenta em seus cabelos, e algumas rugas de expressão marcavam seu rosto, mas seus olhos carregavam uma vitalidade que não possuíam nos tempos de magnata implacável. Puxou ao pai, respondeu Maria das Graças, aceitando o café. Antônio era professor antes de... Ela não completou a frase, mas não precisava. Eduardo conhecia bem a história do marido de Maria das Graças, falecido quando Yasmin tinha apenas 2 anos, deixando mãe e filha sozinhas no mundo. O importante é que ela encontrou sua vocação, disse Eduardo. E a bolsa integral para engenharia na USP já está garantida. Maria das Graças assentiu, tomando um gole de café. A bebida era muito diferente do café ralo que costumava tomar nos tempos de faxineira. Pequenos luxos que ainda a surpreendiam, mesmo depois de anos como diretora administrativa da fundação. Você viu o e-mail da Luísa? Perguntou, mudando de assunto. Ela aceitou integrar o conselho consultivo. Eduardo sorriu satisfeito. Finalmente. Demorou, mas conseguimos convencê-la. Luísa era a ex-funcionária que Teresa havia acusado falsamente de roubo anos antes do incidente com Maria das Graças. Após a revelação de Dona Zulmira, Eduardo havia feito questão de encontrá-la, pedir desculpas e oferecer uma reparação. Inicialmente resistente, Luísa acabara aceitando uma posição em uma das empresas de Eduardo, e com o tempo, tornara-se uma executiva respeitada. Zulmira ficará feliz em saber, comentou Maria das Graças com um sorriso suave. Ela sempre se sentiu culpada por não ter defendido Luísa na época. A menção de Zulmira trouxe um brilho de tristeza aos olhos de ambos. A velha cozinheira havia partido 3 anos antes, pacificamente durante o sono, mas não sem antes ver a transformação completa da mansão onde trabalhara por décadas. Seu legado continuava vivo, não apenas na cozinha da fundação que levava seu nome, mas nos valores que ajudara a implementar. E falando em Zulmira, continuou Eduardo, consultando o relógio, o novo grupo de aprendizes de culinária deve estar chegando. Vamos descer? Enquanto caminhavam pelos corredores da antiga mansão, agora adaptada para sua nova função, Maria das Graças não podia deixar de refletir sobre a jornada que a trouxera até ali. Os primeiros meses após o incidente do broche haviam sido difíceis. Mesmo com Teresa afastada e as acusações retiradas, sentia-se desconfortável continuando a trabalhar na casa. Eduardo, respeitando seu desejo de distância, havia oferecido um apartamento modesto, mas confortável em Santos, além de um emprego administrativo em uma de suas empresas. Maria das Graças aceitara,
determinada a aproveitar a oportunidade para reconstruir sua vida e garantir um futuro melhor para Yasmin. Com dedicação impressionante, concluíra cursos de administração e informática e rapidamente provara seu valor no ambiente corporativo. Sua perspectiva única, vinda de alguém que conhecera a pobreza e a discriminação, revelou-se valiosa nas discussões sobre responsabilidade social da empresa. Foi dela a ideia inicial de transformar a mansão dos Vasconcelos, que permanecia vazia após a separação de Eduardo e Teresa, em um centro educacional para jovens de baixa renda. O que começara como um projeto modesto, crescera até se tornar a respeitada Fundação Novos Horizontes. No que está pensando? Perguntou Eduardo ao notar seu silêncio contemplativo. Em como a vida dá voltas, respondeu ela sinceramente. Há 10 anos eu limpava esses corredores. Agora ajudo a decidir o futuro deste lugar. Eduardo assentiu. A vida tem um jeito estranho de nos colocar exatamente onde precisamos estar, mesmo que o caminho seja não convencional. Chegaram ao amplo salão que um dia abrigara festas luxuosas da elite e que agora servia como refeitório e espaço multiuso. Um grupo de jovens entre 16 e 20 anos, todos de comunidades carentes da região, aguardava ansiosamente o início do curso de gastronomia profissional, um dos programas mais concorridos da Fundação, conhecido por encaminhar seus formandos para os melhores restaurantes do litoral paulista. Carlos, que continuava sendo o braço direito de Eduardo, mas agora como diretor jurídico da Fundação, aproximou-se com alguns documentos. Os contratos com os novos parceiros corporativos estão prontos para sua assinatura, informou. E recebi notícias sobre Teresa. Ao ouvir o nome da ex-esposa, Eduardo demonstrou leve desconforto, mas assentiu para que Carlos continuasse. Ela está voltando ao Brasil depois de 8 anos em Portugal. Aparentemente, o novo marido decidiu investir no mercado brasileiro. Espero que esteja bem, respondeu Eduardo diplomaticamente. Após a separação turbulenta, Teresa havia se mudado para a Europa, onde eventualmente se casara novamente com um empresário português. O contato entre eles era mínimo, limitado a questões legais relacionadas aos bens que ainda compartilhavam. Há mais uma coisa, acrescentou Carlos hesitante. Ela expressou interesse em visitar a Fundação. Disse que ouviu muito sobre o trabalho que estamos fazendo aqui. Maria das Graças e Eduardo trocaram olhares surpresos. Depois de tantos anos, seria possível que Teresa tivesse mudado. Se ela quiser vir, será bem-vinda como qualquer outro visitante, decidiu Eduardo, após um momento de reflexão. O passado é passado. Maria das Graças concordou silenciosamente, embora sentisse uma pontada de apreensão. Algumas feridas, mesmo cicatrizadas, ainda podiam doer quando tocadas. Mãe, a voz de Yasmin interrompeu seus pensamentos. A jovem vinha correndo em sua direção, segurando um envelope. Acabei de receber um e-mail da USP. Fui selecionada para o programa de mentoria especial com a doutora Ribeiro. A notícia dissipou imediatamente qualquer nuvem do passado. Maria das Graças abraçou a filha, compartilhando sua alegria. A doutora Ribeiro era uma das engenheiras mais respeitadas do país, e seu programa de mentoria era extremamente seletivo. Isso é maravilhoso, filha. Estou tão orgulhosa de você. Eduardo sorriu, observando a cena com genuína satisfação. Isso merece uma comemoração especial. Que tal um jantar hoje à noite? Podemos convidar Josefa e a família dela também. Josefa, já antiga governanta, havia se aposentado oficialmente, mas continuava ligada à Fundação como consultora. Sua experiência em administração doméstica provara-se invaluável na gestão do dia a dia da instituição. Enquanto finalizavam os planos para a comemoração, o grupo de aprendizes de culinária se aproximou timidamente, liderados por um rapaz franzino, que não devia ter mais de 17 anos. Com licença, Dona Maria, começou ele nervosamente. Queríamos agradecer pela oportunidade. Muitos de nós nunca imaginamos que poderíamos fazer um curso como este. Maria das Graças sorriu, reconhecendo no jovem o mesmo olhar determinado que Yasmin tinha na sua idade. Vocês merecem todas as oportunidades do mundo. E lembrem-se, o que fazemos aqui não é caridade, é justiça social. É dar a cada um de vocês as ferramentas para construir seu próprio caminho.
As palavras tocaram visivelmente os jovens, que se afastaram com renovado entusiasmo para o início de sua aula. Eduardo olhou para Maria das Graças com admiração. Você tem um dom natural para inspirar as pessoas, sabia? Ela sorriu, um pouco envergonhada com o elogio. Apenas digo o que acredito. E é por isso que esta fundação funciona tão bem, respondeu ele. Porque foi construída sobre valores reais, não sobre aparências. Ao entardecer, enquanto os últimos raios de sol tingiam de dourado a baía do Guarujá, Maria das Graças encontrou um momento de solidão no jardim. Sentada em um banco sob uma mangueira frondosa, observava o vai e vem dos jovens, alguns saindo após as aulas, outros chegando para atividades noturnas. Yasmin aproximou-se silenciosamente, sentando-se ao seu lado. A jovem, com seus 17 anos, já era alguns centímetros mais alta que a mãe, mas ainda mantinha o olhar curioso e determinado da menina que um dia pulara em uma piscina para salvar um estranho. No que está pensando, mãe? Maria das Graças sorriu, passando o braço pelos ombros da filha. Em como a vida nos surpreende. Lembra daquele dia quando você desobedeceu e veio até aqui? Yasmin riu. Como poderia esquecer? Foi a primeira vez que levei uma bronca e um elogio ao mesmo tempo. Mãe e filha riram juntas, compartilhando a memória que, apesar dos momentos tensos que se seguiram, havia transformado suas vidas para sempre. Sabe o que mais me orgulha em você, filha? Perguntou Maria das Graças, olhando diretamente nos olhos de Yasmin. Não são as notas nem as aprovações nas universidades. É o seu coração. Você sempre soube o que é certo, mesmo quando era pequena. Yasmin abraçou a mãe, emocionada. Aprendi com a melhor. De longe, Eduardo observava a cena, sentindo uma profunda gratidão. 10 anos atrás, estava tão perdido em sua própria ambição e no estilo de vida vazio que levava que mal conseguia ver o que realmente importava. Foram necessários um quase afogamento e a coragem de uma criança para acordá-lo para uma verdade simples. O caráter vale mais que qualquer fortuna. Fundação Novos Horizontes não era apenas uma instituição de caridade ou um projeto de responsabilidade social corporativa. Era a materialização de uma lição aprendida da maneira mais inesperada. Às vezes, é quem menos esperamos que estende a mão e salva não apenas uma vida, mas um destino inteiro. Eduardo, venha se juntar a nós, chamou Maria das Graças, notando-o parado à distância. Enquanto caminhava em direção a elas, Eduardo refletiu que a verdadeira riqueza estava ali, naquele jardim. Não nos bens materiais que acumulara ao longo da vida, mas nas conexões humanas genuínas, na capacidade de fazer diferença na vida dos outros e na coragem de recomeçar. Não importa quão improvável pareça o caminho. Estamos planejando uma visita à comunidade do Morro do Maluf amanhã, explicou Yasmin quando ele se aproximou. Vamos apresentar o novo programa de bolsas para os jovens de lá. Voltar às origens, comentou Eduardo. Um lembrete importante de onde viemos e para onde queremos ir. Maria das Graças assentiu, seus olhos refletindo a luz dourada do pôr do sol. E um lembrete de que nunca sabemos de onde virá nossa próxima lição, nossa próxima chance de fazer a diferença. Os três permaneceram ali, unidos por uma história improvável de coragem, integridade e redenção, enquanto o sol se punha sobre o Guarujá, prometendo um novo amanhecer cheio de possibilidades.